Diga aleluia! Shalom, queridos. Que bom estar com vocês aqui nessa noite para poder adorar aquele que é digno de toda a glória. Hoje Deus tem uma palavra para nós. Deus nunca deixa de nos alimentar. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus tirou e escolheu Israel com um propósito. Escolheu Israel, sabe para quê? Para dar a lei. Porque tinha que ter um povo, tinha que ter alguém que precisava. Deus precisava dar a lei, liberar a lei. Porém, esse povo tinha que ser um povo escolhido de Deus. Então Deus levanta o povo de Israel, sabe para quê? Para liberar esta palavra linda que está aqui, ó. Essa palavra que está escrita, os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor. E para, sabe o que trazer também? Trazer o Messias. Então, se existe hoje o povo de Deus escolhido, o povo de Israel, é porque Deus tinha essa missão na terra. Então Deus fez algo muito glorioso naquele tempo e eu queria compartilhar com você. E nessa noite nós vamos falar sobre o medo, o milagre e a celebração. Você pode repetir comigo? O medo. Agora para o pessoal lá que está no Facebook eu vi. O medo, o milagre e a celebração. Essa história, na realidade, não começa, ela já está dando continuidade. Quando Deus está tirando o povo do Egito. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. Eu queria compartilhar esse texto com você. Que diz o seguinte: E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e viram que os egípcios tinham atrás deles. Que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11 do capítulo 14 de Êxodo. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse texto, amados, fala de um pânico e de um medo que o povo estava. O povo estava atônito porque Deus já tinha realizado os milagres no Egito, lançado cada praga daquela representa um Deus. É uma outra mensagem isso. Mas Deus estabelece para mostrar a Faraó que ele não era nada. Para mostrar ao Egito que o Egito não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer que você serve a esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que é grande, esse Deus que fez milagres lá no passado. Ele é o mesmo Deus hoje que pode e vai fazer os milagres na nossa vida hoje. Se você crê, diga amém, dê um aplauso ao Senhor e dá um glória a Deus bem alto. Mas o povo fica atônito. Faraó está vindo. Já tinha acontecido, os judeus já tinham saído do Egito. Os primogênitos já tinham morrido. O povo de Israel foi livre, protegido. Existia um lugar que poderia se passar aí para o deserto. Existia dois caminhos: o caminho que era pelos filisteus e o caminho que era diante do mar. Deus colocou o povo para ir para o lugar mais difícil. Diga glória a Deus aí, irmã. Deus coloca o povo, mas sabe o que acontece? Um texto que antecede essa palavra aí fala que os filisteus tinham acesso para o deserto. Só que os filisteus eram um povo forte, era um povo armado, era um povo de guerra. Então se Israel fosse passar por ali, sabe o que ia acontecer? Israel, os escravos, como é que um escravo ia lutar com guerreiros, com valentes? Ia ser tudo derrotado. Aí Deus, como é perfeito, e Deus como Ele é um Deus poderoso e grande, Ele diz: não, eu quero que o meu povo vá para um lugar mais difícil. Que era um lugar difícil. O povo não sabia nadar. O povo não sabia nadar.
E aí, mas o que é que acontece? Nesse meio tempo, Deus está sempre providenciando. Coloca um anjo para estar protegendo os filhos de Israel na frente e coloca uma coluna de fogo à noite, protegendo. E uma nuvem durante o dia para proteger do calor. E aí o que é que acontece? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe para quê? Para que Faraó continuasse perseguindo Israel. Mas Deus fez isso, sabe para quê? Para mostrar para Faraó que ele é Senhor sobre todas as coisas. Que ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que tem poder nos céus e na terra. Ele disse, diga ao povo, vamos lá. Aí o texto vai, então o povo fica atemorizado, fica com medo, normal. Existe medos na nossa vida que é medo normal, irmãos. O medo de altura. Quem tem medo de altura aqui? Medo de entrar em um elevador. Medo de viajar de avião. Vocês estão entendendo? Então são medos naturais, são sentimentos que nós temos dentro de nós, que é natural. O medo são sensores contra ameaças e perigos. O medo faz parte das nossas emoções, é normal ter medo, o medo natural. Mas existe um medo, que é o medo espiritual, que é um espírito que fica tentando colocar na vida das pessoas, para as pessoas ficarem em pânico, para as pessoas entrarem em depressão, para as pessoas tentarem se suicidar, um medo para fazer a pessoa se desesperar. Mas esse medo, ele é repreendido e anulado na autoridade do nome de Jesus na vida de todos. Porque Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Diga amém? Então todo diabo, todo demônio, todo espírito se sujeita a Jesus. Então o que vai ter que cair por terra é o espírito, o medo espiritual. Agora, o medo natural, é claro que você não vai se deixar ser levado por ele. Eu me lembro que uma vez eu tive uma experiência de morte, de medo, que eu pensei que eu ia morrer. Já tem muitos anos isso. Eu estava atravessando a ponte ali, a passarela do Iguatemi. Estava com meu filho, Kainan. Kainan ainda andava nessa época, a gente andando. E de repente, estava tendo uma confusão. A passarela antigamente era mais estreita do que as passarelas de hoje, não é isso? E aí a gente andando, eu com ele assim, com a mão dada com ele, que a gente estava vindo, eu acho, indo pro médico, eu estava voltando do médico, alguma coisa assim. E aí os policiais estavam parando o povo. Então, imagine, um lugar que é lugar de fluxo, começou a ficar sendo aglomerado. O que é que tinha do lado? A pista, passando o carro do lado para o outro. Do outro lado também, pista. E quando a gente começou a se espremer, quando a gente começou a ficar, eu fiquei no meu coração pensando que iam empurrar a gente, eu e meu filho, para... Naquele dia eu comecei a clamar, Deus tem misericórdia dos livros daqui, Senhor. Aí na mesma hora começou a aliviar, e o pessoal começou a gritar, olha, cuidado. Aí os policiais começaram a liberar, porque estava tendo algum tipo de confusão. Não sei se foi alguém que tinha roubado alguma coisa. Então ele estava tentando prender as pessoas em uma ponte. Como é que pode, irmão? Um lugar de fluxo, de onde passa tanta gente, centenas e milhares de pessoas. Naquele dia eu tive medo. Você já teve medo alguma vez de alguma coisa? Todos nós. Mas esse medo foi um medo normal. E o povo de Israel estava ali com esse medo. Como é que eles ouvem? Faraó e seu exército está vindo para nos atingir. Vocês sabem que ele fica, tá bom. Não, eles ficaram com medo, com pânico. Mas o problema deles não foi o medo. O problema deles foi a murmuração, foi a reclamação. Aí começa a falar para Moisés, para o líder. Antes a gente estivesse lá no Egito, a gente morresse lá, será que lá não tinha sepulcro para a gente morrer? E aí ele começa a murmurar. Aí Deus, ele sempre faz as coisas com propósito. Deus não colocou o povo ali de frente para aquele mar, para Faraó vir destruir eles. Deus fez tantas coisas, será que no último momento Deus iria fazer o povo ser destruído? Aí eu queria que você fosse para Êxodo capítulo 14, 13, que fala: Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca
nunca mais tornareis a ver. Versículo 14, receba essa palavra no seu espírito. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Diga amém. Você sabe o que é que Deus fala e faz? Ele fala com Moisés. Deus, ele não fala com o povo, Deus fala com o líder. E o povo ouve o líder. Por isso que o povo ficava em Moisés, cobrando tantas coisas. E aí Moisés chega e fala para Deus. Mas Moisés tinha consciência de tudo, porque Deus já tinha revelado para Moisés o que iria fazer. Porém Moisés disse ao povo: não temais, o Senhor pelejará por vós. Mas a única coisa que eu quero de vocês, que Deus quer de vocês, é que vocês calem a boca, parem de murmurar, parem de reclamar e veja o que Deus vai fazer com a sua vida. Amados, o que Deus quer de mim e de você é que a gente abra a nossa boca para louvar e engrandecer o nome dEle. Deus quer que a gente abra a nossa boca é para acreditar nele. Deus não quer que a gente abra a nossa boca para ficar reclamando nem murmurando, não. E aí Moisés chega para o povo e diz: o Senhor pelejará por vós. Não se preocupe, o Senhor pelejará por vós. Eu quero te dizer nessa noite, você que está nos ouvindo aí, você que está ouvindo aqui, o Senhor vai pelejar por você. Qual seja o mar que esteja na sua frente, qual seja o faraó que está atrás de você, qual seja a guerra que você está passando, o Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por nós. Se você quer, celebre acreditando, tendo fé, convicção no que o Senhor está fazendo por você. Eu acredito que aqui não tem ninguém igual aquele povo lá de Faraó, do Egito. Aqui só tem homens de fé. Posso ouvir um amém? Mulheres de fé, amém? Então, o Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por mim e por você, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. E aí, continua: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Diga a eles para marchar, porque hoje eu farei maravilhas na frente deles. Comece a marchar sentado, ó, batendo o pé assim, ó, como se estivesse marchando, ó. Você sabe o que significa marchar? Fique de pé, igreja, fique de pé, igreja, fique de pé. Você sabe o que é marchar? É dizer assim: ó, continue caminhando, continue avançando, não pare de fazer a obra, não pare de fazer a minha obra. O Senhor está dizendo para mim e para você: não pare de servir ao Senhor, não pare de cultuar o Senhor, não pare, as guerras vão vir, o mar vermelho vem. Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. E o povo está marchando, e o povo está marchando. Comece a marchar para a sua vitória. Qual é a sua vitória? Qual é a sua vitória? Comece a olhar. É seu pai convertido, sua mãe convertido, seu filho convertido, é um trabalho, é uma faculdade. O que é que você quer conquistar? É a sua célula multiplicando, é a visão fluindo na sua vida. Comece a marchar, porque Deus vai fazer maravilha no meio do seu povo. É um forte aplauso ao Senhor e um grito de júbilo. Pode sentar. Aleluia. O negócio está começando a pegar fogo. O medo, diga: todo medo fora. Venha, todo medo, em nome, diga: em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Porque o medo vem, sabe para quê? Sabe como é que você combate o medo? Com a fé e com a confiança. Diga: fé e confiança. Como é que você combate o medo? Fé e confiança. Fé e confiança. É assim que você combate o medo. Você destrói o medo. Você não teme a nada. Você confia no Senhor. E o povo começa a ouvir a voz do seu profeta. Começa a ouvir a voz de Moisés, e Moisés continua. Deus diz para o povo marchar. Versículo 16, no capítulo 14. E tu, levanta a tua vara. Olha o que Deus fala para Moisés. Você que é profeta, você que é líder. Estende a tua mão. Estenda a sua mão aí, meu irmão. Sobre o mar e fere-o. Faz assim agora. Tchá, o mar vai se abrir. Dá um aplauso ao Senhor. Dá um glória a Deus.
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Então Deus dá uma ordem a Moisés. Ele diz: levanta o seu cajado, Moisés. Agora coloca ele no mar, e o mar vai se abrir. E aí você sabe o que acontece, irmãos? Olha o milagre. Eu queria que você entrasse nesse mover, que você entrasse nessa história e você começasse a contemplar. Às vezes a gente não consegue fluir na palavra, no Espírito. Sabe por quê? Porque a gente fica voando. Quando você entra, mergulha na palavra, você se conecta. Se conecta nas Escrituras. Se conecta nas Escrituras agora, que você vai ver o que é que Deus está falando com você. Comece a enxergar o que Deus fez. Versículo 19: o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e aí atrás deles. Então saíram da frente e ficou atrás. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás. Perceba o que Deus fez. Havia um anjo que estava guiando o povo, e havia uma nuvem que protegia, que guiava, que clareava. Não estava escuro. De dia era sombra. Essa nuvem saiu da frente de Israel, porque Deus é um Deus estrategista. O que Deus fez? Deus coloca o anjo atrás e coloca a nuvem, sabe para quê? Para gerar confusão lá com Faraó. Porque a luz e o anjo era para o povo de Deus. Então havia o acampamento de Israel e havia o acampamento dos israelitas, ou dos egípcios. Então o acampamento do egípcio estava atrás, correndo atrás deles. De repente Deus coloca o anjo atrás. Estava na frente, colocou atrás. E aí perceba, versículo 20: e permaneceu entre o campo dos egípcios, campo de Israel, e assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite. Perceba que para o Egito escurecia, para Israel clareava, para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Você via que havia uma separação, porque Deus fez isso. O povo de Israel talvez não estivesse enxergando isso. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar um forte vento. Diga: um forte vento. Diga: um forte vento. O Senhor fez retirar do mar um forte vento oriental, e toda aquela noite, então o mar se tornou-se seco, e as águas foram partidas. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Você pode dar um aleluia, um aplauso ao Senhor, porque Deus soprou sobre aquele mar. Deus soprou sobre o mar e ficou tudo seco, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Glória a Deus por isso. Você imagina o que é isso? Eu queria que você imaginasse, queria que você entrasse agora nessa história e começasse a contemplar o povo de Israel, milhares de pessoas ali. E aí o mar, um vento, e abre o mar de um lado para o outro. Tem gente que não acredita nisso. Você acredita, irmãos? Quem acredita dá glória a Deus. Quem acredita faz alguma coisa. Quem acredita que Deus faz um milagre, oh meu Deus, glorifica o nome de Jesus. Porque esse milagre foi um milagre extraordinário. Foi um milagre único que não foi feito outra vez. Deus fez abrir o mar para o povo de Israel passar, e eles passavam e estava tudo seco. Eu imagino que eles, por isso que Deus disse: diga ao povo que marche. Para quê? Para eles não ficarem parados, ficar prestando atenção de um lado e para o outro. Agora olha outro milagre. Deus soprou um vento para abrir as águas e deixou tudo seco, e aquele vento não levava o povo. Você vê que milagre Deus faz. Deus providencia tudo. Então o povo passa marchando a noite toda, o povo de Israel passando, o povo de Israel indo, e o milagre acontecendo na vida do povo de Israel. Mas veja o que é que acontece, versículo 24: e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo, na nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios. Eu quero te dizer
que Deus vai gerar confusão para o seu inimigo. Se o seu inimigo estava querendo atrapalhar a sua vida, Deus vai colocar confusão nele, sabe para quê? Para que ele seja derrotado, para que você seja mais que vencedor. Posso ouvir um amém? E tirou-lhes as rodas, olha o que aconteceu, tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. Eles reconheceram, amados. Vamos fugir porque Deus é com eles. Deus é com o povo de Israel, vamos fugir. Só que eles já estavam no meio do mar, eles tentaram passar, só que o milagre não é feito para o inimigo, o milagre é feito para o povo de Deus. Eu quero te dizer que o milagre é feito para você, e se você recebe esse milagre nessa noite, se expresse agora, recebendo esse milagre na tua vida, milagre de cura, milagre de libertação, milagre de transformação, milagre de livramento. Receba na sua vida. E aí o povo dos egípcios tentam, e disse o Senhor a Moisés, mais uma vez: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, versículo 27. O mar tornou-se ao seu lugar ao amanhecer, e os egípcios os fugiram e foram ao encontro. E a ele o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. E nenhum deles ficou. Diga, nenhum deles ficou. Diga, nenhum deles ficou. Eu quero te dizer que nenhum inimigo na sua vida vai ficar. Todos os inimigos que se levantar contra a sua vida, Deus vai derrotar. Deus vai derrotar esse gigante que tem tentado atrapalhar a sua vida. Versículo 28, porque as águas tornando cobriram os carros. Versículo 29, mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia. E para fechar, versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo. Diga amém, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor. Nós falamos do medo e agora nós falamos do milagre. Que milagre sobrenatural. Tem uma passagem que Jesus diz assim: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Mas nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente lê uma palavra dessa e a gente não solta dentro da gente algo sobrenatural do Espírito, a gente tem que se reaver como é que está a nossa vida. Você sabe por quê? Eu quero te dizer que medo nenhum vai te paralisar. Não fique com medo, você não vai morrer de coronavírus, não. Você vai morrer no tempo certo que Deus tem para mim e para você. E quando a gente for, a gente vai para um lugar melhor do que esse daqui. Não fique com medo com as más notícias. Seja um crente fervoroso. Seja um crente cheio do Espírito. Aproveite esses tempos que você está ficando em casa, mais tempo, para buscar a presença de Deus. Não existe guerra, probleminha que venha atrapalhar a sua vida, porque maior é aquele que está em você, em nós, do que aquele que está no mundo. Os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. Olha que gigante, olha que problema, um mar na frente do povo de Deus. Você acha que Deus não pode abrir esse mar que está aí na sua frente? Esse problema que você está enfrentando, essa guerra que você está enfrentando, Deus não pode resolver? Isso é nada para o Deus que eu e você servimos. Não é nada. Então o que Deus quer é que você acredite nele, é que você confie nele, é que você cale, pare de reclamar e confie no Senhor. Porque quando você confia no Senhor, você vê o milagre acontecer. E eu quero dizer que esse milagre, ele já aconteceu na sua vida. Se você crê, se expresse agora da forma que você crê, da forma que você acredita. Olhe, mesmo
milagre na sua vida? Eu vou te provar que você tem um milagre. Sabe qual é o milagre na sua vida? É que você está vivo. Diga, eu sou um milagre. Só em você estar vivo, isso é um milagre. Então, se você está vivo, você pode fazer muita coisa. Se você está vivo, você pode realizar muita coisa. E Deus tinha muita coisa para realizar com o povo de Israel. Só que a gente poderia perguntar, por que Deus não levou o povo logo para a terra prometida? Oh, irmãos, Israel não sabia nem lutar. Israel não tinha nem lei, não tinha palavra, não tinha nada. Israel vivia com a cultura do Egito. A cultura do Egito é a mesma coisa do mundo, a cultura do mundo. E aí Deus leva o povo para o deserto, sabe para quê? Para libertar o povo. Mais ainda, libertou da mão de Faraó, mas leva para o deserto para libertar a mente, a cultura, o paganismo que havia na mente ainda, para curar, para libertar eles, para forjar um novo povo, uma nova identidade, para dar lei, para dar palavra para o povo, para que essa palavra viesse para toda a terra, para enviar o Messias. Então Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto. O deserto, nós já falamos, não é para sempre. O deserto é transitório, o deserto é necessário. Porque todo aquele que não passa por um deserto não tem experiência para contar, não tem experiência para enfrentar as guerras e os problemas que vão vir lá na frente. Foi o que aconteceu. Israel entrou no deserto. Pegue essa daí. Israel entrou no deserto, escravo. Mas quando entrou na terra prometida, saiu com um grande exército para vencer os inimigos. Dê um forte aplauso ao Senhor, dê um glória a Deus. Eu quero te dizer, depois que você sair do deserto, depois que você já saiu, na realidade você já saiu, nós já saímos do deserto, nós somos um exército poderoso. Cadê o exército poderoso de Jesus aí? Dá um aplauso aí, você aqui, você aí no Facebook, dá um aplauso, dá glória a Deus, porque nós somos o povo de Deus, o povo escolhido. Então falamos de medo e falamos de milagre. O medo, fora. Diga, medo, fora. Medo, fora. O milagre, venha. O milagre, venha. Mas depois que o medo vai embora, depois que você vê o milagre acontecer, o que vai acontecer depois, meu irmão? Não entenderam? O medo vai embora, você recebe o milagre, você fica como? Quieto, parado. Você vai celebrar. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Nós vamos celebrar, porque